Brasil ultrapassa a marca de 10 mil mortos pelo novo coronavírus. Supremo Tribunal Federal e Congresso decretam luto oficial de 3 dias. Governo do Rio inaugura hospital de campanha no Maracanã. No mundo inteiro, mais de 4 milhões de pessoas contraíram o vírus. E os recuperados da Covid-19 já somam 1.300.000. A bicicleta surge como alternativa ao transporte público em países que planejam a reabertura da economia. Na véspera do Dia das Mães, a história das profissionais de saúde que precisam ficar longe dos filhos porque estão na linha de frente da luta contra a Covid-19. Morre de câncer aos 87 anos o cantor Little Richard, um dos precursores do rock mundial. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O sábado traz uma notícia alarmante para todos os brasileiros. Hoje o país ultrapassou a marca de 10 mil mortos pela Covid-19. E nós vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Suane Guerreiro, que tem os números que foram divulgados neste sábado. Oi, Suane, boa noite. Quantas mortes foram registradas nessas últimas 24 horas? Oi, Carol, boa noite a você, a todos que nos assistem. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 730 mortes de ontem para hoje no país. Mais um dia de recorde negativo. Agora, com 10.600 mortes, o Brasil passa a ser o 6º país com o maior número de óbitos pela Covid-19 em todo o mundo. Atrás apenas do Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França e Espanha. Além disso, o Brasil soma quase 156 mil casos confirmados do novo vírus também no país. E uma notícia boa é que mais de 61 mil contaminados já se recuperaram da doença. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações. E você vai ver daqui a pouco aqui no SBT Brasil, Papa Francisco liga para Dom Odilo Scherer para manifestar preocupação com casos de Covid-19 em São Paulo. Pesquisadores desenvolvem maçaneta que dispensa o uso das mãos para evitar o contágio do novo coronavírus. Continue com a gente, nós voltamos já já. Na hora das compras, vá ao mercado sozinho. Tente ir em horários alternativos para evitar aglomerações. Não toque em muitos produtos. Sempre que possível, pague com cartão. Evite moedas ou notas. SBT Brasil. Depois de 9 dias de atraso, começou a funcionar agora há pouco, no Rio de Janeiro, o Hospital de Campanha do Maracanã. A estrutura tem capacidade para atender até 400 pessoas diagnosticadas com Covid-19. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Liane Borges. Liane, boa noite. A unidade já tem pacientes internados? Boa noite, Carol. O Hospital de Campanha aqui do Maracanã abriu as portas há cerca de 1 hora e a equipe médica aguarda a transferência de pacientes. Ao todo, como você disse, serão 400 leitos, sendo 160 de UTI, o que deve ajudar a desafogar a longa fila de quem está à espera de uma vaga. Mas antes da inauguração, houve um incidente, um princípio de incêndio por aqui. Veja na reportagem. A fumaça no estádio do Maracanã, onde passou a funcionar o hospital de... Depois de 9 dias de atraso, começou a funcionar agora há pouco, no Rio de Janeiro, o Hospital de Campanha do Maracanã. A estrutura tem capacidade para atender até 400 pessoas diagnosticadas com Covid-19. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Liane Borges. Liane, boa noite. A unidade já tem pacientes internados? Boa noite, Carol. O Hospital de Campanha aqui do Maracanã abriu as portas há cerca de 1 hora e a equipe médica aguarda a transferência de pacientes. Ao todo, como você disse, serão 400 leitos, sendo 160 de UTI, o que deve ajudar a desafogar a longa fila de quem está à espera de uma vaga. Mas antes da inauguração, houve um incidente, um princípio de incêndio por aqui. Veja na reportagem. A fumaça no estádio do Maracanã, onde passou a funcionar o hospital emergenciais em residências e no comércio. São Paulo é o estado mais atingido pelo novo coronavírus. Já são 3.608 mortes por Covid-19, o que representa aproximadamente 1/3 das mortes registradas em todo o país.
E cada vez mais, a doença avança em direção às cidades pequenas do interior paulista, o que tem deixado moradores preocupados. Quase 2 meses e meio. E 2 projetos no Rio Grande do Sul podem ajudar no combate ao novo coronavírus. No interior do estado foi criada uma maçaneta que dispensa o uso das mãos para abrir a porta. E na Grande Porto Alegre, pesquisadores desenvolveram um respirador feito com material reciclável. E o principal assim, que eu sinto é essa conexão mais forte que eu consegui criar com a minha mãe nessa situação. O presidente Jair Bolsonaro negou ter planejado um churrasco com convidados neste sábado no Palácio do Alvorada. Bolsonaro chamou o encontro de fake news. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal decretaram luto oficial de 3 dias pela marca de 10 mil mortes pelo novo coronavírus, alcançada hoje pelo Brasil. Até que seja analisada, a PGR pediu acesso ao vídeo para opinar se o material deve se tornar público ou não. E você vai ver a seguir, síndrome inflamatória rara ligada à Covid-19 mata 3 crianças nos Estados Unidos. Lenda do rock, Little Richard morre aos 87 anos nos Estados Unidos. Nós voltamos já já. Criança sem aula. Tente manter uma rotina. Quando possível, troque os jogos eletrônicos pelos de tabuleiro. Reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que dentro de casa. Com as portas fechadas, muitos restaurantes tiveram que se reinventar. Para continuar atendendo os clientes, grandes chefes de cozinha de São Paulo aderiram ao serviço de entrega a domicílio. Luzes apagadas, cadeiras sobre as mesas. Faz parte dos aprendizados, dos valores da vida que eu aprendi. O Poder em Foco deste domingo entrevista o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Campos. O mundo ultrapassou a marca de 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus. A doença causou a morte de 278 mil pessoas. Os recuperados já somam mais de 1.300.000. A Europa é o continente mais atingido até agora e, ao mesmo tempo em que alguns países começam a relaxar as medidas de isolamento, os governos tentam adaptar as cidades à nova realidade. Uma das apostas para desafogar o transporte público é a bicicleta. Na contramão da recomendação de evitar aglomerações, a Bielorrússia celebrou hoje com uma mega parada militar os 75 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Na Rússia, a comemoração foi mais modesta. Bom, e de volta ao Brasil, no Amazonas, os números de casos de Covid-19 não param de subir. A população não tem respeitado o isolamento social que é recomendado pelo governo. Em um dos principais corredores da zona leste de Manaus, a movimentação de veículos comerciais e do transporte público. As novas medidas entram em vigor nesta segunda-feira. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Na onda de solidariedade na luta contra o novo coronavírus, muitas empresas têm ajudado quem mais precisa. No Pará, doações de alimentos chegaram às comunidades indígenas do MEC. Porque água é saúde, né? O fechamento dos salões de beleza durante a pandemia fez muita gente improvisar e mudar visual em casa mesmo. Sem a possibilidade de cortar o cabelo, a solução encontrada por muitos foi a de raspar a cabeça. O isolamento social está mexendo você mesmo, nunca teve tanto destaque. Nos Estados Unidos, já há o registro de mais de 1.300.000 casos de Covid-19. O país ainda é o epicentro da epidemia no mundo. São mais de 78 mil mortos e mais de 200 mil pacientes recuperados. 47 estados americanos começam a reabrir amanhã, mas com restrições. Os médicos estudam os efeitos do novo coronavírus em crianças. Algumas estão desenvolvendo uma síndrome rara. O epicentro da doença no país. Os demais terão restrições. E também morreu hoje nos Estados Unidos, aos 87 anos, Little Richard, uma das lendas do rock. Segundo a família, o músico tinha câncer nos ossos. Little Richard o pequeno é um dos Richard, meus heróis de todos os tempos.
E nesse domingo de Dia das Mães, os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus vão ter que substituir, Marcelo, beijos e abraços por ligações telefônicas e videochamadas. A distância tem uma causa mais do que justa, né, Carol? Salvar os pacientes que estão nos hospitais e preservar a saúde daqueles que precisam permanecer em casa. Com isso tá para ensinar alguma coisa para todo mundo. É isso mesmo. Parabéns para essas mães guerreiras aí e um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. Um domingo de muito amor para todas as mamães, mesmo que dessa vez à distância. Boa noite para você. Você é bombeiro? Sou bombeiro, militar.